Agradecer primeiramente aqui a oportunidade que o MAMAS está nos dando a nós todos de expormos alguns pontos relativos às questões da mulher. Uma justificativa que eu acho interessante é que ao entrar o mês de março, todo ano, questões pontuais são sempre levantadas e normalmente ligadas à questão social que é urgente e durante muito tempo a gente ainda vai ter que lidar com isso. A questão da violência doméstica, a questão do mercado de trabalho e várias outras questões ligadas ao universo feminino. No entanto, todas essas questões, elas também passam pelo ponto de vista da saúde. E quando se aborda a questão do ponto de vista da saúde, em várias campanhas também necessárias, a questão de mamografia e outros, são questões ligadas normalmente ao social. Sem deixar de ficar abordado ao social, mas também aprofundando a questão, o que eu estou trazendo aqui hoje é um convite a uma reflexão também interior de vocês todas e todos sobre a questão da saúde emocional e mental. A saúde emocional e mental da mulher e do homem. Por que eu digo isso? Eu vou partir de um princípio de que o que eu quero abordar não é simplesmente a questão do macho e da fêmea, do homem e da mulher. Essa contraposição que normalmente se faz e que em certo momento é necessário, porque pelo vídeo mesmo, a gente viu aqui, existe essa necessidade da tomada de posição. O próprio vereador, que aqui falou antes, Paulo Renato, abordou essa questão da tomada de posição. A Sandra também levantou essas questões dessa tomada de posição do feminino, da mulher enquanto gênero. Além da questão da mulher enquanto gênero, o que eu quero colocar aqui é a questão do feminino e do masculino. E quando eu falo feminino e masculino, eu parto para um passo além. Esse passo além, ele envolve o ser humano, independentemente do seu gênero. Por quê? Toda mulher e todo homem carrega dentro de si dois potenciais, duas energias potenciais, se a gente pode dizer assim, que é uma energia masculina e uma energia feminina. Didaticamente, a gente pode dizer que a mulher, ela age externamente no mundo social com o lado feminino. Essa ternura, a capacidade de escolher, de selecionar, a própria capacidade de amar, de ter o amor materno, carregando isso dentro de si, a sua feminilidade, o que a gente concebe como o feminino. Ainda assim, dentro dela, ela carrega uma potencialidade masculina e é desse encontro entre o feminino potencial, que é uma coisa arcaica, que vem desde a origem da nossa humanidade. Nós estamos aqui hoje, nas nossas vidas cotidianas, mas a gente vem geneticamente, espiritualmente, de tempos imemoriais. A mulher tem esses dois lados. Ela carrega o lado externo feminino, na maioria das vezes, e interno tem esse lado masculino. Da mesma maneira, o homem, quando age no mundo, ele age com a sua potência masculina. É o viril, é o lutador, é o guerreiro, é o que às vezes age com violência, mas dentro dele existe uma ternura interior, existe um lado feminino. O homem, quando ele se individua, quando ele consegue desenvolver toda a sua capacidade de individuação, de se tornar pleno, é o homem, no caso, falando aqui do macho da nossa espécie, é o homem que consegue integrar o seu lado masculino com a sua feminilidade interior, que consegue ser expressa, consegue ser amável também. E para dar um exemplo desse jogo interno que cada um de nós carrega, eu escolhi trabalhar com um mito. Os mitos são histórias antigas, são histórias arcaicas, que contam não só historinhas bonitas para a gente se alegrar, muito pelo contrário, elas estão imbuídas de toda uma força psíquica e uma força que denota a origem da nossa espécie, quem nós somos, como agimos, o que sentimos, e isso está potencialmente descrito em dezenas de mitos.
O próprio mito da criação, né, a história de Adão e Eva, é um exemplo do masculino e do feminino, de como que os dois se combinam num determinado momento e depois são expulsos de um paraíso. Isso tudo, existe um simbolismo por trás disso que fala, não tão diretamente a nossa consciência objetiva, mas fala lá dentro da nossa alma, das nossas origens existenciais, vivenciais, e é isso que a gente traz para o nosso dia a dia. O mito que eu escolhi é o mito de Eros e Psique. É um mito grego e que nele está bem descrita essa questão do feminino e do masculino. Como que isso existe dentro de nós, como isso é representado, como isso é simbolizado. Eu não vou ter como falar o mito todo aqui, porque tem muitos detalhes, eu não vou ter como abordar cada um desses detalhes por causa do tempo. Mas algumas questões a gente pode levantar para que vocês mesmos depois busquem isso dentro de vocês, como vocês estão lidando com o lado masculino, com o lado feminino de vocês. Eu vou pegar só 2 pontos do mito, da historinha. A primeira, que eu acho bem interessante, que é justamente a origem. Psique, ela nasceu humana, filha de um rei que tinha mais de 2 filhas. E desde o início da sua vida, ela era uma menina muito bonita, muito linda. E essa beleza chamava a atenção de todo o reino. E dos homens, todo mundo ia cortejar. Cortejavam tanto a beleza dela que chegaram a esquecer da deusa Afrodite. E a deusa Afrodite, vendo que uma humana, uma mulher, chamando mais atenção do que eu, que sou uma deusa, e esse lado Afrodite, da personalidade, do mito, resolve promover, então, por ciúme, né, uma certa ação que acaba dando, teoricamente, errado. Ela pede para seu filho, Eros, o deus do amor, também conhecido como Cupido, flechar a Psique, para que, assim, ela se case com um homem horrível, para que resolva isso de uma vez e todo mundo pare de cortejá-la. Só que Eros, ao se deparar com Psique, ele parece, existem várias versões da história, ele se distrai com aquela beleza toda e uma das flechas acaba pegando ele, cai no pé dele e ele é que se apaixona por Psique e acaba não cumprindo a função da mãe, a função que Afrodite havia pedido. Feito isso, acabou não resolvendo, quer dizer, e Psique ficou lá, ela não se apaixonava por ninguém podia cortejá-la, e o pai, o rei, procura então um oráculo para saber o que ele faz com a filha. Que destino cruel é esse dessa mulher que não tem homem, que ela fica ali com aquela beleza toda e não se consuma? Que beleza é essa? Aqui a gente pode fazer já uma pequena pausa e verificar que essa beleza é a beleza da juventude da mulher. É a jovem, é a garota, é a criança. Esse lado da mulher, menina, né? Eternamente jovem, aquela beleza que todo mundo olha, que todo mundo acha belo, mas que está ali, não pode ser tocada, né? Essa beleza intocada, a eterna juventude. Mas quis o destino que Psique fosse levada então ao alto de uma montanha pelo seu pai, para lá então ela ser desposada por um monstro terrível que viria buscá-la. No alto da montanha, Psique vai para lá e chora horrores, né? Sofre por causa disso, porque vai ter que abandonar a família e, pior de tudo, ainda vai ter que ficar vivendo a vida inteira com um monstro. O que tem ainda nesse pedaço do símbolo que é interessante? É um ritual de passagem. Quer dizer, ela vai largar esse lado criança dela, infantil, e se tornará adulta. E nesse tornar-se adulta, está nesse momento, desse símbolo da montanha e do monstro, o símbolo do casamento. E é interessante a gente ver que o simbolismo original do casamento, ele é um símbolo de morte, porque ela está morrendo para a sua vida anterior para renascer uma nova vida, mas é uma vida de sofrimento. Pelo menos ela, o lado feminino dela, o lado exterior dela, está achando isso. Então ela não consegue vivenciar isso plenamente e sofre por causa disso. E essa situação da vida do sofrimento, isso é um eterno feminino que a gente consegue perceber isso, às vezes em consultório, e no dia a dia, a dificuldade que a mulher
enquanto deixa se levar apenas pelo seu lado feminino, não consegue compreender a potência que está por trás daquele monstro que vai pegá-la. A gente vai entender agora por quê. O Robert Johnson, que é um psicanalista americano, ele escreve uma frase sobre esse período da mulher, o período do casamento, desse momento que ela vai viver na montanha à espera do monstro. Ele escreve uma frase que é muito interessante, que diz o seguinte: há mulheres, por exemplo, que ficam acorrentadas à montanha da morte por toda a vida. Seu relacionamento com os homens é distorcido pela imagem que deles faz como temíveis emissários da morte. Os maridos são a morte para as esposas, pois destroem-nas enquanto donzelas, forçando a sua metamorfose em mulheres adultas. Daí tem um monte de inferências que a gente poderia ter em cima disso. No entanto, eu não vou poder me aprofundar aqui, mas vou dizer uma coisa boa. Psique, obviamente, não morre na montanha, nem é devorada por nenhum monstro. Zéfiro estava passeando alegremente por ali. Enquanto ela dorme, ele pega a Psique e a carrega e leva para um palácio. A transformação da vida dela. Ela entra para um palácio, onde ela é recebida, muito bem tratada. Ela escuta vozes, ela não está vendo ninguém, mas ela tem de tudo, do bom e do melhor. E fica sabendo que então ela vai viver ali com um homem, o seu esposo, mas ela não pode jamais ver o rosto desse homem. E ela, no seu lado feminino, no seu lado ânima, ela deduz: então deve ser realmente um monstro, eu vou me casar com um monstro, eu não posso ver o rosto dele. Essa é uma dos diferenciais entre o que é o olhar feminino e o olhar masculino. Só para a gente refletir. A mulher que deduz as coisas, mas não vai lá e comprova. É diferente do homem que vai lá, comprova e diz: não, isso aqui é isso mesmo. O lado masculino, ele é objetivo nisso. E o feminino, ele vacila. E nesse vacilar é que ela fica naquela dúvida: o que eu vou fazer aqui? Eu estou aqui, estou vivendo bem. E chega a noite, e ela tem noites maravilhosas de amor, porque afinal de contas, quem está dormindo com ela é nada mais, nada menos do que Eros, o filho de Afrodite, aquele que ficou apaixonado por ela. Mas a condição dele é que ela jamais olhe para ele. Então à noite ele chega, invisível, e toma ele nos braços e tem as coisas mais maravilhosas que a mulher pode sentir. Toda a sua feminilidade vem à tona e tal, aquela coisa toda. Apesar dela estar vivendo tão bem com isso, ela interiormente, ela fica naquela dúvida: afinal de contas, eu estou vivendo ou não com um monstro? E quem é esse monstro? Quem é esse Eros dentro dela? É justamente essa porção masculina que ela quer descobrir, mas ela não sabe que tem essa porção masculina. Então aí existe o feminino e o masculino convivendo juntos harmonicamente até um determinado momento, em que ela... Não vou entrar nos detalhes da história, mas ela vai lá e olha para a cara, descobre um dia à noite, o Eros está lá dormindo, ela vai lá e olha para a cara do Eros, ele acorda e a abandona. E a mulher então passa a ficar desesperada. Ela vai novamente para o lado feminino dela ficar em desespero. Essa história do desespero eu acho engraçado, estava pensando aqui, é tipicamente do feminino. Não é nenhuma crítica nem nada em relação a isso, mas é uma observação do feminino, do aspecto feminino. Não estou falando de gênero, mas do lado feminino. A história da mulher que encontra uma barata e a primeira reação é ela ficar desesperada com a barata. A primeira reação do homem é pegar o chinelo e matar. A da mulher é entrar no desespero, ou seja, ela não conseguiu entrar em contato com o seu lado masculino para poder ter uma ação efetiva. É a mulher que está sendo estuprada e entra no desespero e não consegue jogar para fora o homem dela. Então ela tem um homem dentro de si que é o que dá a base de sustentação para a psique dela. Não é à toa que o nome da personagem é Psique. Então a psique é justamente a combinação desse lado feminino que está sempre em movimento, que é maravilhoso, com o lado masculino, que ele é mais pétreo, é o pai da mulher, é aquele homem interior que ela precisa buscar e ter confiança nele. Então essa busca do homem interior é que dá sustentação para que, quando ela for leve e solta no mundo, ela ter firmeza naquilo que está fazendo. Onde que isso vai se consumar no mito? Quando, nesse desespero todo,
ela vai recorrer a Afrodite, para que Afrodite interceda e tente arrumar uma maneira dela voltar a viver com Eros, ou seja, ela se reintegrar com o seu lado masculino, com seu esposo, no caso. Mas Afrodite deixa a questão mais complicada, porque ela dá um trabalho para a Psique fazer. O primeiro trabalho é o seguinte: ela coloca a Psique numa sala e coloca assim milhões de grãos diferentes, coloca ervilha, milho, arroz, um monte, imagina uma sala cheia de grãos, e Afrodite diz para ela: olha, você precisa agora simplesmente separar grão por grão em cada categoria. Só que isso você tem só até o final da noite para terminar e fazer isso e me entregar tudo separadinho. Qual é a primeira reação de Psique? Chora desesperadamente, fica desesperada com aquilo, não vai conseguir. Mas acontece que umas formiguinhas que estavam passando por ali começam a ajudá-la. E a formiguinha vai, separa o arroz, separa. No final da noite, está tudo separado. Onde que está a filosofia por trás disso? É o aspecto do casamento entre o aspecto masculino e feminino novamente. Eu vou ficar batendo nessa tecla sempre. Como que funciona? A mulher tem uma função naturalmente seletora. A mulher é seletiva. Ela seleciona. Basta ir com uma mulher no supermercado, ou com a minha esposa visitar a Rua Tereza, lá em Petrópolis, para comprar roupa. Ela olha, escolhe, vai. Então ela tem toda essa capacidade de seleção. E isso é um fator positivo para ela. Só que às vezes ela não acredita que tem essa capacidade. Ela precisa das formiguinhas para ajudar, ela precisa do espírito formiga dela sendo ativado dentro dela, para ela ver que ela tem a capacidade de ser uma pessoa que é capaz de selecionar, de escolher. Isso é o diferencial dela em relação ao homem. Isso que complementa ela em relação ao homem. E um outro aspecto que tem em relação a isso é algo muito mais inconsciente que as mulheres têm e que às vezes não percebem, que é a seleção da espécie. Quando o homem joga o esperma dentro da mulher, quem é que faz a seleção do esperma? Você acha que é o espermatozoide que é o esperto? Não, é o corpo da mulher que vai fazer a seleção. É ela que inconscientemente está escolhendo aquele pequeno espermatozoide que vai fecundá-la. Não é a visão mais machista, diria, não, que é o que a gente que vende em geral, o espermatozoide mais esperto é o que vai vencer a luta. Mas ninguém pensa que quem ele está vencendo a luta é porque há um consentimento da mulher para isso. Há uma seleção dela. Mas aí Psique resolve, entregou aquilo tudo, mas a dona Afrodite não gostou nem um pouquinho que ela conseguiu cumprir a missão. E Afrodite dá mais uma missão para ela. A missão agora é buscar um pouco de lã, de ouro, de ovelhas selvagens. E essas ovelhas, chamadas velocino, conhecido velocino de ouro, essas ovelhas são selvagens e violentas. São bravas mesmo, como diz minha parceira aqui do lado. Não são ovelhinhas, não. São ovelhas que você encostar nelas, elas te atacam e te comem e arrebenta tudo. Qual foi a reação da Psique? Não vou conseguir fazer isso. Só que quando ela estava lá pensando nisso, o que ela vai fazer? Ela chegou lá no local, as ovelhas estavam lá. Chega um determinado ser, que agora eu não me lembro aqui, mas vai falar para ela o seguinte: espere chegar a noite, que aí você vai chegar perto da cerca e elas vão estar já distraídas, e você vai perto da cerca notar que a lã está grudada na cerca. Então você não precisa enfrentar esse lado violento, você simplesmente aproveita e vai lá na cerca e pega aquilo que você precisa. É outro exemplo de como a feminilidade pode lidar com esse lado. Não precisa, às vezes, a mulher quer muito alguma coisa e parte para a guerra, para a briga, e nem é sempre necessário partir para a guerra e para a briga, colocar para fora o seu lado ovelha negra. Às vezes é simplesmente pegar uma parte dessa ovelha negra, representada pela lã de ouro, e entregar lá para Afrodite.
O velocino de ouro, essa ovelha, representa esse lado da força bruta. O meu tempo está acabando e eu tenho só mais 2 coisinhas para dizer. Não deu certo, obviamente, e a Afrodite manda ela buscar uma água no alto de uma montanha. É um lugar impossível de se chegar. Só que, naquele momento, chega uma águia, pega a Psique e leva ela para o alto e ela consegue pegar um pouquinho da água, é o necessário. Nesse ponto, tem uma questão que eu vou até ler, que diz o seguinte: a fonte de onde a água foi extraída dá origem ao rio da vida. A lição que se tira daqui é de que a mulher não precisa mergulhar nas águas caudalosas do rio, nem subir os penhascos para obter o máximo de sucesso. Às vezes, precisa apenas de um detalhe, pegar uma pequena porção daquilo. É o momento em de se ter calma. É o momento de aprender, dentro do lado feminino, a ter calma. E o último momento, o último desafio que Afrodite passa para ela é mandá-la ao inferno, visitar Perséfone, que é outra personagem interessantíssima do universo feminino, para buscar a beleza para Afrodite. E então ela vai até lá, consegue ir até o inferno, vai às profundezas da alma e pega um potinho da beleza. E como toda boa mulher, o que ela faz? Vai levar direto para Afrodite? Não, ela se deixa levar pelo encanto da beleza eterna e abre o pote e passa a beleza no rosto e ela descobre que aquilo não é beleza, era a morte. Então tem mais um momento aí importante que eu concluo dizendo o seguinte: o alerta em relação a esse último item é claro, o cuidado para não se deixar levar pela vaidade, pela busca da eterna beleza exterior apenas, tá? Cada uma das etapas anteriores serviu para mostrar que o caminho de construção da psicologia da mulher passa por um aprendizado que envolve o reconhecimento interior de sua força masculina, que o Jung chama de ânimos, que serve de base para o seu autoconhecimento, para ela integrar-se com o seu si mesmo, com a sua verdadeira natureza. Mesmo sabendo que essa força interior é bela, o seu Eros, a mulher teme que seja um verdadeiro monstro. É preciso vencer, então, essa etapa de encarar o seu lado interior como um monstro e passar a aceitá-lo como uma verdade para poder integrar com o seu lado exterior. Assim, quando parte para cumprir as tarefas para recuperar a beleza interior, Psique está redescobrindo os valores da sua força interior, que pode ser conquistada a partir da sua suavidade exterior. Tudo que eu falei aqui em relação ao feminino também, para a mulher, vale para o homem, guardadas as devidas proporções. Obrigado, desculpe pelo tempo tomado.